E aí, meu povo, revisão. Começamos pelo capítulo 1, falando sobre globalização e mundialização. Globalização, fenômeno decorrente da implementação de novas tecnologias de comunicação e informação, isto é, de novas redes técnicas que permitem a circulação de ideias, mensagens, pessoas e mercadorias num ritmo acelerado e que acabaram por criar a interconexão entre os lugares em tempo simultâneo. Aspectos positivos da globalização: possibilidade de circular por diferentes regiões do mundo, ter contato com diferentes bens e produtos fabricados em várias partes do mundo e comunicar em tempo real com pessoas distantes. Aspectos negativos: aumento desenfreado do consumo, ameaça de esgotamento dos recursos naturais, transferências de capitais e aumento da desigualdade social. É possível estabelecer a relação entre o capitalismo e a globalização, à medida que as demandas exigidas pelo fenômeno global se consolidam com as ações capitalistas nas esferas sociais, políticas, econômicas e culturais. No que diz respeito à Revolução Industrial, a intensificação da integração internacional provocou o aumento da riqueza mundial, induzindo diferentes setores das sociedades mundiais a defender o processo de globalização e a entender como benéfico para o desenvolvimento econômico, político, cultural e social. Principais teorias econômicas. No século XIX, temos o liberalismo, fundamentos dos estudos do britânico Adam Smith. Este defendia o trabalho como ferramenta de produção de riqueza, além da adoção de livre concorrência de mercado, com base na lei da oferta e da procura. Desse modo, a sua principal reivindicação era que o Estado não interferisse na economia. No século XX, keynesianismo, elaborado pelo economista britânico John Keynes. Para ele, o Estado deveria ser responsável para elaborar políticas de controle de mercado que garantissem empregos e investimentos. Esse modelo estimulou o surgimento de inúmeras empresas estatais em diferentes países, as quais com o tempo seriam acusadas de beneficiar e atender interesses políticos. E no século XX também o neoliberalismo, que propunha o Estado deveria, de forma gradativa, deixar de atuar como proprietário das empresas, o que, ao se apropriado por importantes governos e programas econômicos no Reino Unido e nos Estados Unidos, ocasionou privatização das empresas estatais. No capítulo 2, falamos sobre fragmentação e desigualdades. Falamos em minorias, que se refere a uma situação de desvantagem social. Eles têm elementos comuns, como identidade. As minorias estão em constante estado de formação identitária por terem que se afirmar o tempo todo diante da sociedade e suas principais instituições, sempre reivindicando seus direitos. Mobilizações. Em geral, as minorias que se organizam para reivindicar seus direitos fazem ações políticas e criam estratégias de narrativas para estimular o aumento da consciência coletiva em relação às suas demandas. Isso pode ocorrer por meio de diferentes veículos midiáticos, passeatas e manifestos. E a vulnerabilidade. As legislações vigentes, em geral, não atendem os grupos minoritários ou não implementam as leis voltadas a eles de forma eficaz. Desse modo, é comum que esses grupos lutem por participação nos meios institucionais. Capítulo 3. A formação do capitalismo e suas fases. Capitalismo é o sistema político-econômico cujo principal foco é a acumulação de capitais. Surgiu na Europa no século XV. A lei fundamentada por Adam Smith, que é a lei da oferta e procura. Oferta é a quantidade de um produto ou serviço que é ofertado no mercado por vendedores que querem ou podem vendê-los. E procura é o fator diretamente relacionado ao comportamento do mercado consumidor. Quanto mais interesse há no produto, maior tende a ser a sua busca, que pode encarecê-lo. Fases do capitalismo. Temos o capitalismo comercial, que é a primeira fase, ocorreu entre os séculos XV e XVIII, ao longo da expansão ultramarina e do colonialismo sobre as Américas.
Capitalismo industrial ocorreu entre os séculos XVIII e XX, caracterizados pelo imperialismo das nações mais ricas. E o capitalismo monopolista financeiro ocorreu nos séculos XX e XXI. Os países mais ricos adaptaram os sistemas econômicos e produtivos, buscando controlar a concorrência global por meio de grandes conglomerados empresariais. Capítulo 4. Primeira e Segunda Revolução Industrial. Primeira Revolução Industrial. Período. Século XVIII. Características. Mudanças no processo de produção, aumento da população urbana e máquinas a vapor. Qual foi o país que foi o pioneiro? Inglaterra. Segunda Revolução Industrial. Período. Meados do século XIX. Países Estados Unidos, Europa e Japão. Características: petróleo e eletricidade como fonte de energia, expansão do sistema de transporte ferroviário e a intensificação e organização no processo de produção. Capítulo 5. Revolução técnico-científico-informacional. A história do meio geográfico é dividida em 3 etapas. O meio natural, onde as atividades humanas retiravam da natureza apenas aqueles recursos fundamentais para a subsistência, sendo limitados e harmonizados por aspectos físicos como relevo, clima e vegetação, e além disso, as técnicas ainda pouco desenvolvidas dependiam da força humana, sendo menos agressivas. Assim, o homem utilizava a natureza sem lhe causar grandes transformações e tendia a conciliar o uso e a conservação para que os recursos pudessem ser utilizados de novo no futuro. Meio técnico. Teve início na primeira Revolução Industrial e foi responsável por promover uma série de alterações nas relações entre sociedades humanas e a natureza, com o desenvolvimento das técnicas e a mecanização das atividades físicas. Reduziu-se a dependência dos fatores naturais, ao mesmo tempo que a interferência humana no ambiente aumentou. E o meio técnico, científico e informacional foi iniciado após a Segunda Guerra Mundial. Este difere do meio técnico do momento anterior em virtude da profunda interação entre a ciência e a técnica, que é guiada pelo próprio mercado, pelas relações econômicas e sustentado pelas informações trazidas e espalhadas por novos meios de comunicação. Terceira Revolução Industrial. Profundidade de interação entre a ciência e a técnica, suas características: internet, automação da produção, robótica, novas fontes de energia e surgimento de tecnopolos. Suas consequências: substituição da mão de obra humana e desemprego estrutural. Capítulo 6. Divisão Internacional do Trabalho. É uma divisão produtiva aplicada em escala internacional. Ocorreu em 3 fases. A dita do capitalismo comercial era pela metrópole e a colônia. A metrópole, produção e exportação de produtos manufaturados. A colônia, extração de produtos primários, trabalho escravo e especiarias. A dita do capitalismo industrial, metrópole e colônia, transformação da matéria-prima em produtos industrializados e a colônia, fornecimento de matérias-primas e produtos primários. Dito no capitalismo financeiro, países subdesenvolvidos e países desenvolvidos. Subdesenvolvidos, produtos industrializados e matérias-primas. Desenvolvidos, produtos industrializados e alta tecnologia e investimentos. Capítulo 7. Fontes de energias. Temos as energias renováveis e não renováveis. Renováveis temos hidrelétrica, maremotriz, biomassa, geotérmica, solar e eólica. Suas fontes são capazes de se repor à medida que são utilizadas. E não renováveis, petróleo, nuclear, carvão mineral e gás natural. Utilizam recursos naturais esgotáveis. E no nosso capítulo 8 era a Europa sobre o quadro natural. Vamos relembrar os rios: Rio Reno, Volga e Danúbio. Seus climas: frio de montanha, temperado e polar. E a sua vegetação: estepes, floresta temperada e a taiga. E é isso, meus amores. Dúvidas, escrevam nos comentários e uma ótima prova para vocês.